paz do Senhor, amados e amadas. Estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando acerca do apóstolo Paulo. Vamos entender ainda mais acerca deste homem e quais são os ensinamentos que ele tem para que nós possamos edificar ainda mais a nossa vida e servirmos o Senhor Jesus cada vez melhor. Amém? Então, no vídeo anterior, nós vimos acerca da cultura do mundo de Saulo, né? Que é o Paulo antes de convertido, Saulo de Tarso, que saiu ali da Turquia, mais especificamente da Cilícia, ali de Tarso. Saulo, ele era um judeu, ele foi criado, né, para ser judeu, para ser fariseu, tinha completamente o domínio do livro de Torá e ele amava a Deus, ele era ali um servo do Senhor, porém, ele não acreditava ali em Jesus Cristo e por isso ele começa a perseguir Jesus e aqueles que glorificam o nome dele, aqueles que anunciam o Evangelho. Vimos também que Saulo, ele era um homem muito sábio, de uma cultura muito vasta, né? Ele foi preparado entre os melhores ali. Ele tinha domínio para falar desde os gentios aos doutores daquela lei. Paulo, ele era um homem extremamente inteligente e principalmente um homem valente. Ele não tinha medo de fazer aquilo que ele acreditava certo. Lembrando que Paulo, quando perseguia ali Jesus e os seus discípulos, ele achava que aquilo era certo, porque dentro da religião judaica não se crê que Jesus Cristo, o Messias, já esteve nesta terra. Então ele acreditava que aquele ali seria um falso profeta, né, uma blasfêmia ali contra o Deus dele, e por isso ele começa a perseguir então ali Jesus e o seu povo. Agora nós vamos entender um pouco mais desta conversão de Paulo e também do judaísmo, né? Nós vimos ali um pouco que a conversão de Paulo foi diferente dos outros homens. Deus chama Paulo de uma forma diferente, de uma forma ali mais dramática, com mais ênfase, através de um sobrenatural, porque Deus conhece cada um de nós e conhece o nosso coração. Ele sabia que Paulo só o reconheceria como o Senhor se fosse através de um sobrenatural, de um milagre. Amém? Então, sem mais delongas, vamos lá. Convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. E como de costume, não se preocupe se você não tem uma Bíblia, se você não está com uma Bíblia a seu alcance, estarei passando aqui o versículo para que juntos possamos acompanhar esses estudos. Amém? Então, Atos, capítulo 9, versículo 1 vai dizer: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vou ler também o 2. Só um minutinho. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Somente até o versículo 3 por enquanto. Então vamos começar a entender até aqui. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o judaísmo, sobre a crença judaica, por que para Saulo era diferente, por que os pensamentos dele eram diferentes e a importância que vai ter tudo isso após a sua conversão. Amém? Então, como eu disse, né? Saulo ele era um homem judeu que tinha domínio sobre o Torá. Então, para entendermos um pouco mais sobre a vida de Saulo, vamos falar um pouco mais de judaísmo. O povo judeu, ele carrega consigo uma tradição religiosa mais antiga do mundo. Na verdade, o Senhor, Jesus veio para os judeus. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E foi aí que ele passou a ser o Deus dos gentios, eu e você,
que não somos de origem judaica, que não éramos ali, cristãos muitas das vezes, e ali Jesus se fez o nosso Deus. É óbvio que não é o tema aqui agora, que Deus sabia que o seu povo Israel o rejeitaria. E nós vamos ver que a maior parte dos judeus, eles habitam em Israel. Óbvio que não é somente em Israel que tem judeus, mas a maior porcentagem dos judeus se encontra em Israel, que é ali a terra prometida, que é o povo escolhido, que é a nação eleita por Deus. Amém? E os judeus, eles pregam a existência de um único Deus. Eles não acreditam na Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não creem que Deus é uma pessoa, apenas um ser sobrenatural. Apenas não, porque é um ser sobrenatural, um Deus, porém um único Deus. Eles até acreditam que virá o Messias, mas eles não reconheceram Jesus como o próprio Messias. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui agora, a gente pode estar falando um pouco mais para frente, mas aqui a gente vai dar só uma pincelada, como diz por aí, para a gente entender um pouco do judaísmo e qual era o pensamento de Saulo naquela época. O judaísmo não é uma religião de conversão. Diferente do evangelho, que uma pessoa não cristã, uma pessoa católica, uma pessoa de outras fés podem vir se converter ao evangelho, já o judaísmo não é desta forma. Para ser judeu é necessário ser de descendente de um judeu. Um judeu não necessariamente precisa exercer o judaísmo, mas para exercer o judaísmo é necessário ser um judeu. Como assim? Agora você me complicou. A pessoa que tem pai ou mãe judeu, ao nascer, automaticamente ele já é o judeu. Mas ele pode não seguir aquela religião. Agora, eu ou você que não temos pai e mãe judeus, não podemos nos converter ao judaísmo. Olhando por este ângulo, é como se o Deus que eles servem fosse um Deus bem egoísta, Só veio para eles e mais ninguém. Mas isso também é um outro assunto, não quero gerar polêmicas. Por isso, Saulo, ele era judeu, pois ele era filho de judeu, considerado ali da tribo de Benjamim. O pai de Saulo, ele era judeu, e nós vimos também no vídeo anterior que quando Saulo pega ali uma certa idade, ele vai ali junto com seu pai ser criado ali pelas leis do Torá e as leis de Moisés e todos os aprendizados que eles têm que ter ali. Para quem não sabe, o Torá, o livro dos judeus, são nossos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros Pentateucos, que vai falar de Gênesis, Êxodo, Levítico. Então, esses são os livros do Torá, os livros Pentateucos, que conta ali o início da história. Eles criam um único Deus, criador de tudo, soberano e ponto. Os judeus são conhecidos por sua inteligência. Os judeus, eles estudam já desde meninos bem moços, ali não só para a religião deles, mas como tecnologia, tudo. Os judeus por isso os judeus normalmente são tão prósperos, porque eles são bem inteligentes e treinados desde cedo com estudos. Nós vamos ver que estudos, revelam e nos mostram que as crianças lá, elas já são ingressadas para a escola com 4, 5 anos, não diferente daqui do Brasil. Porém, lá o ensino realmente ele é aplicado, ele é cobrado, que acontece de uma forma diferente aqui. Então, por isso, eles são conhecidos ali por sua inteligência. Tem ali um diferencial por serem pessoas já treinadas a estudar, a conhecer cada vez mais as coisas, estar por dentro ali dos estudos. Nós, cristãos, acreditamos na Divina Trindade. Nós acreditamos em Jesus Cristo, Filho, Deus Pai e o Espírito Santo. Essa é a diferença
dos judeus para nós, que na verdade essa pequena diferença faz toda a diferença, né? Não crer num Deus triuno é anular a existência de Jesus Cristo, é anular o sacrifício dele ali na cruz e todos os milagres o qual ele realizou e ainda realiza. Amém? Agora sim, entrando em Saulo de Tarso, vamos falar sobre o perseguidor. Saulo era perseguidor de cristãos, como nós já dissemos antes. Ele tinha ali por prazer, e não somente por prazer. Saulo, ele era uma pessoa muito reconhecida na sua cultura, ele era um homem ali de autoridade, ele tinha ali uma certa moral com os reis, com os doutores daquela época. Por isso ele tinha ali o direito, ele tinha a liberdade de ali pedir cartas para prender aqueles homens. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então este era um homem muito temido, né, ali pelos cristãos. Nós vamos ver no capítulo anterior, ali em Atos 8, que ele faz parte ali, ele consente a morte de Estevão, que foi o primeiro martírio pelo Evangelho. Para quem não sabe, martírio é morrer pelo amor de Cristo, morrer pela palavra de Deus. E Estevão foi o primeiro que aconteceu ali, e Saulo consentiu com isso. Não só consentiu, como ele continuou perseguindo a igreja de Cristo Jesus, e somos nós, não naquela época, né? Mas os homens daquela época. E aquele povo, por medo, ele começa a se dispersar ali pelas outras cidades, exceto seus discípulos. E Saulo, não satisfeito, ele começa a perseguir aquele povo, entra em casa, está arrastando homens, mulheres, crianças, seja quem for, e joga ele na prisão quando não faz como Estevão, que permite a própria morte. Então ele tinha ali uma importância muito grande dentro daquilo que ele exercia. Ele era exatamente o oposto do que um cristão deveria ser. Aleluia. Está entendendo o mistério? Sabe aquela pessoa que muitas das vezes a gente olha para isso e não tem mais jeito não, isso não vale nada. Era mais ou menos isso que estava acontecendo na vida de Saulo. Mas Deus conhece ali o nosso coração. Deus, digamos que entendia que era por amor a Ele e por falta de conhecimento do próprio Cristo. Como assim? Não é exatamente uma falta de conhecimento, porque Saulo ele estudava muito acerca de Jesus, dos discípulos, para que ele pudesse ali perseguir eles melhor. Só que Saulo não tinha aquela fé. Ele já tinha uma mente criada ali para não crer num Deus triuno, para não crer em Jesus Cristo. Então era como um cavalo, né? Ele estava ali com aquela venda ali nos olhos, olhava só aquilo que ele foi ensinado a olhar. Mas o Senhor, Ele não abre mão nem de mim, nem de você, Ele não abre mão de ninguém, Ele não está preocupado se você é temido, se você tem sangue nas tuas mãos, se você já matou, o que você fez não interessa. Deus, Ele nos olha com aquilo que vai fazer em nossa vida, com aquilo que nós vamos ser após levantarmos as mãos para Ele, aleluia, glória a Deus, não porque somos merecedores. Pare de olhar para o outro como se ele fosse menos merecido do que você, porque a Bíblia nos afirma que nenhum de nós somos merecedores do amor de Deus. O Senhor, Ele nos chama, nos levanta, nos lava, nos purifica, e enfrentou aquela cruz apenas por misericórdia. Aleluias, glória a Deus. Então, Deus permite que Saulo intente ali uma perseguição contra o seu povo. E ele vai ali
E ele vai ali agora sobre aquelas autoridades e pede carta, ou seja, pede permissão para ir perseguir esse povo que se dispersou ali após o martírio de Estevão. E Deus, Ele sabe a hora e o lugar certo de falar conosco. A Bíblia vai dizer que quando Saulo está ali no caminho, quando ele está ali no deserto, sozinho, sem ninguém para estar ali na cabeça dele, ele vem a ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Ele vê ali uma luz resplandecente e ali ele ouve Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. E o sobrenatural começa a acontecer na vida de Saulo. Amém? Então esse foi mais um básico ali acerca das crenças de Paulo, ainda Saulo, um pouco sobre o judaísmo. No vídeo que vem nós vamos nos aprofundar acerca da sua conversão. Aleluia. Amados, o Senhor não desiste de ninguém. Não importa qual é o olhar que a sociedade tem sobre a tua vida, ou qual é a forma que você tem olhado para o teu vizinho, para alguém da tua família. Não importa se ainda esta própria pessoa declara que ela nunca vai mudar, porque ordenando Deus, aleluia, não há quem possa parar, não há quem possa intervir. Os planos do Senhor, eles vão se cumprir. Assim como há alguns anos eu também não acreditava que hoje estaria aqui pela misericórdia do Senhor, junto com vocês, estudando a palavra dele, aleluia. E ele disse: filha, tu não sabes de nada. Tenho eu coisas grandes e altas preparadas para ti, aleluia. E isto ele também tem para a tua vida. Você que ainda não tomou uma decisão, você que ainda não conhece a fundo, tem vontade de mergulhar, mas tem certas dúvidas, tem olhado para falsos profetas, para pessoas que profanam o Evangelho. Ei, o Senhor está falando contigo hoje. Ele derramou o sangue dele naquela cruz por você também. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque nós vamos ver no livro de Mateus que o próprio Jesus diz que é necessário que profetas falsos se levante, que é necessário que algumas coisas venham a acontecer, que é para que nós venhamos ver ainda mais a tua glória e o teu poder. Amém? Fique ligadinho aí comigo, breve nós estaremos dando continuidade a esses estudos, nos aprofundando acerca da conversão de Paulo e posteriormente em quem se tornou Paulo. Este homem, ele é um homem de muita importância para nos ensinarmos muitas coisas, para nos ensinarmos a olhar mais para o alvo que é Cristo. Nós vamos ver que de todos os apóstolos, Paulo foi o que mais pregou acerca de Jesus ressurreto. Foi o que mais falou acerca da cruz do Calvário. Pregação o qual está sendo escassa nas igrejas. Poucas pessoas estão falando sobre a cruz, sobre a volta de Jesus Cristo. Porque infelizmente estamos vendo por aí um evangelho distorcido. Um evangelho que é do meu jeito, do jeito que eu quero. Mas a palavra do Senhor, ela continua viva, ela não muda, aleluia, ela se renova a cada dia, mas ela não muda uma letra, uma vírgula. O mesmo Jesus que operou milagres e maravilhas na vida de Saulo, transformando Saulo de Tarso, o perseguidor, em apóstolo Paulo, o perseguido, o inaugurador de igrejas e o maior missionário depois do próprio Jesus Cristo. Ele continua operando hoje, ele continua mudando e restaurando vidas até os dias de hoje, aleluia. Desperta. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito do Senhor. Amém? Bye, bye. Até a próxima.